Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à parte de previsão de demanda, agora com a análise multivariada de dados. Na aula passada, nós vimos a previsão de demanda para séries temporais, na qual você vai confrontar a variável dependente com o tempo, né, que seria a variável independente. É, Nesse caso, a gente, na análise multivariada de dados, a gente pode ter mais de uma variável. E às vezes é o caso da organização, do produto, do serviço que você pretende prever naquela organização. Você não tem só o tempo, né? É uma variável que você vai confrontar, mas você vai ter também outras variáveis que você vai analisar para ver qual seria o comportamento. Imagine você vai fazer um evento na sua cidade, um show, né? Uma empresa de show. Aí você vai avaliar quantas pessoas vão estar presentes. Aí, nesse até ambiente atual, né, você vai até ver a questão da pandemia, né? Em que fase nós estamos, quantas pessoas podem, mas em tempos normais, você pode avaliar o peso daquela atração, se é um dia de feriado, se é um dia de semana, qual a previsão de tempo. Então, tudo isso é um conjunto de variáveis que vai poder fornecer uma previsão mais precisa. Não apenas o dia que vai ser o evento, mas outras variáveis que podem estar relacionadas. Aqui seria um exemplo, né, de unidades observacionais, né, com mais de uma variável associada. Por exemplo, você vai analisar algo, sei lá, um hospital e quer avaliar alguma doença em relação às pessoas. Aí você pode ser interessante avaliar a altura da pessoa, o peso, porcentagem de gordura corporal. Eu sou uma empresa, você vai analisar a questão dos gastos, pode avaliar despesa com publicidades, mão de obra, matéria-prima. Itens fabricados, você quer avaliar a qualidade. Aí você pode verificar várias medidas de conformidade desse item. Você quer avaliar se eu sou um banco, quero avaliar se aquele candidato a empréstimo é um bom candidato ou não. Se ele vai ter chance de ser adimplente ou inadimplente. Você vai ver a renda, nível de escolaridade, duração da residência, conta poupança, se tem carga atual da dívida. Então, são várias variáveis, até a gente chama de, pode ser até características, né? Você pode dar esse nome, que você vai avaliar para a sua previsão. Eu estou falando previsão aqui porque é nosso foco, mas dá para fazer outras análises, mas na disciplina a gente vai focar em previsão. Dados quantitativos, né, são valores numéricos, né, são valores numéricos, dados intervalares ou proporcionais, que identificam aquelas unidades observacionais e você pode avaliar em que grau a quantia, né, tá aquela unidade observacional no todo. Por exemplo, idade, peso de alguém, você vai dizer que a pessoa pesa, eu peso 50 quilos, outra pessoa pesa 60. Então, você já consegue fazer uma análise do comportamento, né? Você vai ter uma sala de aula, quero ver a questão do peso dos alunos, né? Não tem muita aplicação isso, mas eu vou avaliar o peso. Então, ali eu tenho um peso de 30 alunos, eu posso tirar a média, desvio, a variância desses dados. Mas também tem aqueles dados não métricos, que são chamados de dados qualitativos ou atributos. São características ou propriedades categóricas que identificam ou descrevem o indivíduo ou objeto. Imagine em tempos de pandemia, você quer avaliar numa cidade se a pessoa contraiu ou não Covid. Contrair ou não é uma variável qualitativa. É 0 ou 1, né? Binária, né? Então, a gente pode dizer que é binária. Então, ali você vai descrever, né, aquele comportamento. E difere dos dados métricos no sentido de indicarem a presença de um atributo, mas não a quantia.
Então, você tem ou não, né? Não diz quanto eu tô muito mal, mas eu tenho sim ou não. Gravidade já pode ser outra característica, né? Outra variável. Tem Covid, sim ou não? Gravidade. Aí você pode ter uma variável a mais. Aqui, por exemplo, ocupações, médico, advogado, professor, engenheiro, engenheira. Então, são variáveis qualitativas. Não tem como você comparar uma com a outra no sentido de uma análise de dados. Você pode relacionar essa variável com a variável dependente. Estados do comprador, comprador ou não comprador, também são conhecidos como os dados ordinais ou nominais ou ordinais. Então, tem essa diferença. Então, talvez, quando você se depare com um banco de dados com essas variáveis, você tem que fazer um tratamento prévio para ela se tornar mais interpretável para para aquela ferramenta de análise de dados. Mas lembrando que você não vai fazer, por exemplo, eu tenho lá uma variável chamada ocupação. Não tem sentido eu fazer uma média dessa variável, porque a média vai dizer o quê? Não vai dizer muita coisa, né? E falando um pouco disso, a gente vai entrar na questão de Big Data, né? A gente está falando muito em Big Data, Data Science, né, que é essa ciência de dados, e está sendo muito usado na área de gerente de produção, porque cada vez mais as indústrias, organizações, empresas têm acesso a informações dos seus clientes, das suas vendas, dos seus produtos, que podem ser analisados para gestão. Então, aí vai entrar essa análise de dados, que é bem interessante agora nessa nova fase que nós estamos vivendo, né? Então, aqui é o contexto do surgimento. A quantidade de dados gerados e coletados aumentou substancialmente devido ao desenvolvimento das tecnologias web, né, quase não sai, dispositivos móveis e sensores. Então, o seu celular, você está aqui parado, você está emitindo informações. Se você caminha, você vai também emitir. Você entra no site, você já está colocando as suas informações na web, né? Então, a gente gera muita informação durante todo o nosso dia, vamos dizer assim. Nós, como pessoas físicas, imagine as pessoas jurídicas, as empresas, organizações, geram uma quantidade ainda maior de dados. O termo Big Data se caracteriza pelo crescimento rápido de volume, variedade e velocidade dos dados. As técnicas e tecnologias existentes de processamento de dados podem ou não ser adequadas para o tratamento tais dados. Então, daí entra um pouco a questão do cientista de dados, né? O cientista de dados não é uma formação formal, enfim, vários profissionais trabalham com isso, mas eu reforço que na nossa área é bem interessante também, porque você vai poder ajudar naquele processo de planejamento que a gente tanto fala desde o início da disciplina. Aqui algumas fontes de dados, né? GPS, né? Que tem carros, né? O celular também tem, radiofrequência, RFID, Wi-Fi, redes sociais. Em redes sociais você tem muita informação também. Câmeras de vídeos, tem análise de dados, gente, por vídeos. Não só câmeras de vídeo, mas também fotos, também geram dados para serem analisados. Informações de produtos, clientes, vendas, a internet das coisas também, né, que você consegue ter esse acesso às informações em tempo real. Então, são exemplos de fontes de dados. E aqui na aplicação, né, a gente vai ter aplicação na engenharia de produção na área de transporte. Desde quando você entra no ônibus com seu cartãozinho, né, o Smart Card, você está fornecendo informações sobre o seu trajeto, quantas vezes você usa por semana, por dia. Na logística, você tem
as tiras de radiofrequência, né? Você vai poder também ter informação de produtos, investimentos, você vai ter uma bolsa de valores, tem informação ali, né, de ação, de venda de produtos, planejamento estratégico. Você pode analisar o comportamento do mercado financeiro do país, né? Você pode fazer análise também de dados em relação a isso, produção, previsão de vendas, né? Porque a gente está trabalhando aqui, né? Previsão de vendas pode ser usado bastante. A gente vai focar aqui, né, gente, na parte de previsão de vendas, né? Mas aqui eu só quis trazer esses exemplos para instigarem um pouquinho vocês sobre isso também. Aqui a gente vai focar na parte de previsão de vendas, tá bom? Aqui, empresas se baseiam, né, reforçando essa questão da engenharia de produção e essa análise de dados, né, a Big Data. Empresas que se baseiam na tomada de decisão em dados têm de 5 a 10 maior produtividade do que as empresas que usam apenas informações tecnológicas como saída dos sistemas de gestão. Então, esses sistemas de gestão que muitas empresas têm traz muitas informações que, se analisadas, vai trazer um ganho para aquela organização. Aqui, né, a questão de mineração de dados, data science, enfim. Aqui a gente tem o aprendizado supervisionado, que é o que a previsão de demanda faz. Você vai ter lá, usa as variáveis independentes, que no caso lá da temporal seria o tempo, ou agora mais variáveis, para predizer o estado, o valor, o estado de outras variáveis dependentes. Então, a demanda, né, daquele produto. Mas não só a demanda, assim, a gente pode prever também, às vezes, tem uma proporção, né? Você pode prever uma proporção, que tem até regressão logística, vai prever qual a chance daquele cliente ser adimplente, né? Ou seja, pagar em dias. Você pode ter umas previsões assim também. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho. Aqui tem classificação, regressão, aqui predição, né? Séries temporais. Então, aqui a gente está trabalhando mais. Classificação a gente não vai trabalhar muita disciplina. Mas poderia ser, por exemplo, conforme ou não conforme, se o produto está conforme ou não conforme. É uma classificação. Aqui a descritiva, gente, já envolve um aprendizado não supervisionado, vai encontrar padrões dentro daqueles dados. A gente não vai trabalhar com isso na disciplina, mas só para saber que existem a clusterização, que vai encontrar similaridades entre os grupos. Isso eu usei bastante nos meus trabalhos. Regras de associação, enquanto as relações entre as observações, caracterização. Você vai reinterpretar, né, aqueles dados, né, informação, buscar informações daqueles dados. Até a análise descritiva de dados seria uma caracterização. E descoberta sequencial encontra padrões sequenciais nesses dados. Tá bom? Mas só reforçando que a gente vai trabalhar, né? Já viu a questão de regressão simples, né? A questão de predição em séries temporais. Seria basicamente isso. No caso, aprendizado supervisionado. Porque você está comparando com alguma variável dependente, né? Então, você tem como analisar aquele erro, a acurácia. Só conceituando a análise multivariada de dados, né? Seria uma coleção de métodos que podem ser usados quando as várias medidas são feitas em cada indivíduo, o objeto, em uma ou mais amostras. Historicamente, isso nasceu, né, na área de ciências biológicas, quando eles iam lá, elas iam olhar as plantinhas, talvez, e via lá a espessura do caule, o tipo da folha, enfim, isso a gente viu em biologia, né? Então, ali nasceu essa questão de análise multivariada, mas se estendeu agora nas organizações também. Aqui, né, como está falando esse finalzinho. Aqui seria um processo, né, de análise de dados, né, em análise multivariada.
Você vai ter primeiro a questão da coleta desses dados, ou talvez se você está trabalhando com um banco, você está usando alguma fonte daquelas que a gente falou de Big Data, né? Você vai ter acesso a esses dados e você vai fazer depois disso, vai fazer um pré-processamento. O que é esse pré-processamento? Você vai verificar se tem outliers, que seriam aqueles pontos fora da curva, que são, eles estão pontos fora da curva, atípicos, né, da amostra. Às vezes vai ter que preencher algum valor faltante, também tem isso, tem técnicas para isso. Aí você também tem valores, mas antes desses dois que eu falei, você tem que analisar também os tipos das variáveis. Por exemplo, você tem variáveis qualitativas, numéricas, você tem que também ter um pré-tratamento dessas variáveis. Aí você vai ter, pode transformar esses dados, armazenar e análise, né? Você vai usar algoritmos. Aí você pode usar softwares de análise estatística, tem o R, o JASP. Esses dois são softwares grátis. O R você tem que, ele demanda um pouquinho mais de modelagem mesmo, né, em algoritmos. O Jasper ele é mais intuitivo, mas eu aconselho os dois, gente. Dá para usar, né? Assim, você pode usar Python, pode usar MATLAB. Então tem SPSS, Minitab, tem muitas formas de fazer. Eu prefiro, né, softwares livres, né, que a gente pode dar preferência, e também que vocês tentem reforçar essa questão de aprender alguma linguagem. Nem que seja para modelar, fazer seus modelos, suas previsões, isso vai ajudar bastante. Não precisa modelar que nem um cientista de dados, que a nossa área é outra, mas é interessante. E depois disso, a tomar decisão, tá bom? Lembrando que a gente tem uma certa vantagem, porque além de a gente pegar e tentar entrar naquela organização, tem acesso àqueles dados, conhece bem aqueles dados, então a gente faz o modelo e já consegue interpretar. Às vezes uma pessoa que só que sabe muito da parte de algoritmos, mas não muito daqueles dados em si, vai ter mais dificuldades. Então, é isso, gente. Aqui algumas referências que eu usei para essa essa aula, tem algumas dicas de referências também para vocês. Mas é isso, tá bom? Ficamos por aqui. Um abraço.